Salve, salve, galerinha, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou o professor Danube. A aula de hoje, galerinha, vai ser sobre teorias socialistas. E além do socialismo, nós também vamos ver um pouco de anarquismo. E por que essa aula? Para vocês terem uma compreensão do que houve uma radicalização, uma revolta, uma insurreição popular na Rússia, que vai ser motivada por conta dessas teorias, que posteriormente também muda a dinâmica do mundo. Então, para vocês compreenderem esse século XX, é necessário que vocês tenham alguns embasamentos teóricos sobre algumas teorias. Vocês vão ver essas ideias agora a partir de um certo ponto de vista de ideias, socialismo utópico, socialismo científico, anarquismo e até mesmo socialismo cristão. Vamos para a aula? A definição desses movimentos socialistas é que eles são críticos à ideia do capitalismo industrial, das desigualdades sociais. E essa ideia, ela surge quando começa o artesão a se dividir em dois, entre meio de produção e força de trabalho. O que tem a ferramenta, o que tem a condição de comprar matéria-prima, e a força de trabalho é aquele grupo que ele se vende enquanto forma de trabalho e gera uma exploração de uma classe sobre a outra. Então, nesse ponto de vista, essa crítica à ideia do capitalismo. E o que é o capitalismo? O capitalismo, meu povo, nada mais é do que um sistema econômico baseado na reprodução do capital. E esse capital, que é o dinheiro? Não. O capital, ao longo do processo histórico, ele vem sendo uma relação de troca de mercadoria. Porém, é criado papel, moeda, alguma coisa que vem relacionar um determinado valor em outra mercadoria. E aí é dado uma dinâmica que a gente vai chamar de capital. Esses teóricos, eles fazem crítica fervorosa à propriedade privada. Como eu falei há pouco instante sobre o sistema econômico, há um pensamento de uma linha evolutiva desde o modo de produção primitiva até o modo de produção comunista. Então é uma linha evolutiva de sistemas econômicos que vão sendo modificados ao longo do processo histórico. Então eles criticam essa questão da relação de desigualdade social que há entre quem tem o meio de produção e quem tem a força de trabalho, que é gritante. E isso é gerado por conta que no capitalismo eu preciso ter essa certa desigualdade, não a desigualdade gritante, mas eu preciso ter uma certa desigualdade para que haja até a reprodução dessa mão de obra, a reprodução do capital. Mas aí tem outros teóricos que analisam de um outro ponto de vista, como Max Weber, e eu indico a ler um livro chamado Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, que ele explica essa essência do capitalismo através do ponto de vista dele. Eu estou explicando da visão socialista, seja dos utópicos, sejam dos cientistas ou mesmo dos anarquistas, que são coisas diferentes. Mas eu vou explicar daqui a pouco. Vamos nós. Eles têm uma visão reformista, mas uma visão moderada, que as pessoas perceberiam esse processo de exploração de uma classe sobre a outra, iriam tentar reduzir essas desigualdades sociais, mas de maneira pacífica e gradativa. Já uma outra ala, que aí eu vou chamar de socialismo científico, é uma ala radical. Proletário do mundo, univos! E aí é uma revolução através das armas. De uma classe que é explorada, ela vai fazer um levante contra uma classe dominante. Essa é uma definição sobre o que a gente vai ver sobre as teorias socialistas e anarquistas. Quando surge a Revolução Industrial, a gente tem uma galera ludista, que no caso o líder era o Ned Ludd, ou seja, eles tinham uma ideia reformista. Por conta da aceleração da produção, eles não queriam essa questão das máquinas, pois eles pensavam que as máquinas iriam tomar o emprego das pessoas. E aí gera uma revolta, tem até a canção ludista que deu uma pesquisada para vocês terem uma noção de como eles tinham uma certa raiva dentro deles para que quebrassem essas coisas. E a partir desse processo tem uma certa indução a uma classe que é explorada. E aí a gente surge com o socialismo utópico, uma ideia reformista da situação, uma ideia meio que romantizada, um sonho onde as pessoas elas perceberiam que há uma exploração de uma classe sobre a outra, que essa exploração gera uma desigualdade gritante, mas só que com o passar do tempo, essa desigualdade, as pessoas que detêm os meios de produção, elas iriam perceber isso daí, iriam dar uma qualidade de vida melhor para a força de trabalho e assim iria reduzir essa desigualdade. Mesmo em outras ideias, iriam criar comunidades bem isoladas do capitalismo para viver de maneira mais coletiva das ideias. E a gente vai conhecer alguns teóricos, como Saint-Simon. Saint-Simon ele fala do tripé de dominação, que aí esse tripé de dominação ele relaciona ainda uma certa ideia feudal absolutista,
seria clero, nobreza e militares, ou seja, uma dominação relevante a um grupo que vai impor certas situações, mas ele não é crítico à propriedade privada. Ele fala de um governo de sábios como Platão, que no caso o livro da República de Platão. Dei uma lida para vocês entenderem como seria essa maneira de governar através do sábio, de um certo grupo, que no caso seriam filósofos, que iriam pensar como seria uma dinâmica da sociedade. O outro carinha que nós vamos ver é o Charles Fourier. Charles Fourier, ele diz que deveriam algumas pessoas se isolar desse mundo capitalista e criar fazendas comunitárias. Essa ideia comunitária que não tem um chefe, não tem quem é comandado e todos produzem para todo mundo. Aí ele faz uma crítica às divisões das classes sociais, e quando ele fala da crítica às classes sociais, ele fala de uma ideia onde pessoas que têm critério de nascimento têm uma superioridade e outras pessoas que, por uma ideia reproduzida na sociedade, elas são pecadoras. Ou de um grupo, de uma estrutura de sociedade onde quem tem bem tem mais valor e quem tem menos bem tem menos valor. Ou seja, a relação de status de quem tem e quem não tem. Então, nessa situação, ele faz críticas pesadas dessa maneira de estruturas de sociedade onde sempre eu tenho uma relação de dominação e de dominado. E aí nós temos outro teóricozinho chamado Robert Owen. Ele fala essa relação, mas ele estrutura um modelo de sociedade onde tanto um lado tira vantagem, como o outro também tira vantagem. Exemplo, jornadas de trabalho reduzida, um fundo de um certo valor, de uma certa pensão. E aí, para a classe trabalhadora, deveria ser criada creches, centros de recreação, centro de desenvolvimento educacional, cultural, para que uma classe desenvolva em relação à outra, que reduza essas desigualdades. Essa ideia que a gente chama de socialismo utópico, reparem que é uma maneira mais moderada, ou seja, gradativa ao longo do tempo, e há uma percepção de desigualdade que, criando certas nuances, criando certos mecanismos, há como se reduzir essa desigualdade. Agora nós vemos para um socialismo mais radical, uma ideia mais fervorosa. E aí quando a gente fala de socialismo, galerinha, a gente tem várias teorias. Vocês viram o utópico, vocês vão ver científico, ou seja, são mecanismos, são organizações também econômicas que elas vão retratar maneiras de administrar através da questão pública, um bem público, coletivo, que agregue a todos, onde eu não tenho uma estrutura de sociedade onde quem manda, quem obedece, superior e inferior. Ele busca um mecanismo meio que isonômico de compreensão de uma relação, de uma dinâmica de sociedade. E uma ideia que eles tentam reproduzir é que no capitalismo industrial, na maneira que é dada a dinâmica, há uma certa injustiça de desigualdade, onde uma riqueza vai para um determinado núcleo e o outro não obtém essa riqueza, mas esse outro núcleo que não obtém a riqueza, ele vende a sua produção, ele vende sua mão de obra, e nessa situação ele é explorado. E aí a gente entra na questão das ideias de Marx. Ele critica a estrutura do capitalismo na sua formação, na sua essência. Ele percebe que ao longo do processo histórico humano há uma relação de dominação, e quando chega uma certa parte, que no caso da transição da Alta Idade Média para a Baixa Idade Média, quando começa a surgir o embrião do capitalismo, do capital, de mercadoria que determina um valor de troca, ele percebe a exploração de uma classe sobre a outra e até a relação de poder também que essa classe artesã se divide em meio de produção, aquele que detém as ferramentas, aquele que acumulou um certo capital, e a força de trabalho que não tem recurso, que não tem capital, mas ela vende a sua mão de obra. Vende a sua mão de obra a um determinado valor proposto pelo meio de produção. E aí gera essa essência de exploração de uma classe sobre a outra. E nessa situação, há mecanismos que ele estuda que pode ser propagado uma redução e mesmo para ele um fim desse modelo econômico. Mas ele diz que é necessário o ser humano passar por essa transição capitalista. E aí ele fala de uma evolução que daqui a pouco eu explico para vocês. O socialismo científico vai ser desenvolvido por duas pessoas, Karl Marx, posteriormente um colega dele se alia, que chama-se Friedrich Engels. Nessa estrutura capitalista industrial ele estuda com bastante afinco, ele tenta analisar ao longo do processo da história humana esse desenvolvimento ao ponto de chegar a esse capitalismo industrial, esse capitalismo exploratório que ele afirma.
E aí ele percebe que em um determinado momento, na transição de uma alta idade média para uma baixa idade média, começa a se acumular, começa a se reproduzir mercadorias, e essas mercadorias começam a ter um determinado valor de troca, e aí começa o embrião do que vai ser chamado de capital, começa a se reproduzir. E nisso surge uma classe, que é o artesão, que se divide em duas classes. Em meio de produção, aquela pessoa que detém a matéria-prima, que detém as ferramentas, que detém mecanismo para reproduzir mais mercadoria. E eu tenho um artesão que ele não tem essa ferramenta, que ele não tem a condição de comprar matéria-prima, que ele vai vender sua mão de obra para receber um determinado valor, para dar uma dinâmica de sociedade, que a estrutura da sociedade começa a mudar para quem tem bens e para quem não tem bens. Marx começa a analisar a sociedade a partir das questões materiais. E por que isso? Porque na época que ele vivia, na juventude alemã, estudava-se muito Hegel, e Hegel dizia que a dinâmica da sociedade era baseada nas ideias. Marx, estudando, analisando, ele percebe que a dinâmica da sociedade ela vai ser dada pelas questões materiais. A gente vai ver o materialismo histórico de Marx. Marx afirma que toda a dinâmica da sociedade é baseada nas questões materiais. E essas questões materiais é tudo que você possa imaginar que tem um determinado valor, tanto econômico quanto valor de status. Mas isso daí ele vai chamar de infraestrutura, que é uma base. E essa base desenvolve outra situação que ele vai chamar de superestrutura, que seriam ideias, que seriam ideologias que venham a fortalecer, retornando para essa base material, ou seja, para sustentar essa dinâmica que é o capitalismo industrial. Como assim? As ideias através de escola, religião, política, arte no geral, a maneira que você pensa, a maneira que você age, são controles que são expostos através de uma determinada camada, que essa camada tem uma ascensão e consegue te manipular, retorna para você acreditando nessa situação para gerar um certo conformismo. Então reparem que nessa ideia de ideologia, de fortalecimento das ideias para manter essa base material, é para tentar controlar uma certa camada, de perceber que há explorações sobre esse fruto do desenvolvimento econômico do capitalismo. Mas entendam, tudo vai depender da análise econômica, ou seja, essa via de mão dupla. Eu tenho uma superestrutura, a base material, que essa base material precisa se manter enquanto base, e eu desenvolvo as ideias. Vão dar um mecanismo ideológico para que venha me favorecer ou venha a favorecer determinados grupos de sociedade para manter essa base econômica. Que aí a gente tem uma relação dessa ideologia que quando você percebe que é explorado, que ele chama de mais-valia, que é o valor produzido pela força de trabalho, mas não é apropriado por ele, pelo trabalhador, e sim pelo dono do meio de produção. Eu produzo uma determinada coisa, seja lá o que for, um celular, uma chinela, um sapato, uma roupa, e eu sou pago por um valor X. Mas, quando eu vou para o mercado, quando eu vou para a sociedade, para uma loja, para um shopping, alguma coisa, eu produzi aquela mercadoria, mas quando eu for comprar, ela vai ter um outro valor. E aí Marx explica na situação de que aí entra a relação de dominação, de exploração de uma classe sobre a outra. E aí é o despertar dessa classe para tentar fazer uma revolução, para tentar modificar essa dinâmica que há no materialismo histórico, uma dinâmica que há na sociedade. Então, quando uma classe começa a perceber que é explorada e a outra classe dominante, e ela se vê numa situação que ela precisa modificar, aí a gente tem uma dialética. Dialética para Marx é o debate de ideias. Exemplo, eu tenho uma tese. A tese é o capitalismo. O capitalismo é bom porque você tem sua liberdade, você pode se promover ou se autopromover dependendo da maneira que você vai agir. Já a outra parte, que é a antítese, o pensamento contrário, diz não, o capitalismo não é bom. O capitalismo traz desigualdade, o capitalismo gera fome, o capitalismo gera insegurança, gera problemas psicológicos, enfim. Aí eu digo assim, não, mas eu tenho outra teoria que é boa, que é o socialismo. Enquanto no capitalismo tem um meio de produção privado, no socialismo os meios de produção privado passam a ser do Estado, o Estado tem um controle. E aí começa o debate, não briga, mas um debate de ideias que, nesses dois pontos, eu vou retirar os dois processos dos pontos, das quais as melhores ideias vão ser reproduzidas através de uma síntese. A síntese é a concentração das boas partes da tese e da antítese. E a partir disso daí, Marx afirma que seria uma evolução para o socialismo, para a dinâmica de uma sociedade. E nessa dinâmica, a gente passa por uma linha de evolução dos modos de produção.
o modo de produção primitivo, quando começou a sociedade a conviver em grupos e esses grupos começaram a compartilhar seus bens. E aí nós temos o modo de produção asiático, que concomitante com ele, que no caso, no asiático a gente tem sociedades desenvolvem na Mesopotâmia e no Egito. E paralelo a ele, nós temos o modo de produção escravista, que se desenvolve nas sociedades da Grécia e da Roma. Só que no modo de produção asiático, os escravos eles têm uma ideia de servidão para uma entidade divina que é o rei. Já na relação de escravismo, do modo de produção, o sistema econômico escravista de Grécia e Roma, eu tanto tinha escravidão por guerra, como eu também tinha escravidão por dívida. E nós temos o modo de produção feudal, onde a relação econômica toda vai ser baseada na terra. Eu monto uma estrutura de sociedade onde eu tenho uma pessoa que detém um número X de terra, que ele vai dividir, e aí começa a ter a ideia de campesinato, da servidão. E essa servidão, ela tem que pagar tributos para poder usufruir da terra que foi alugada. Não é escravidão, não confunda. E essa dinâmica, ela muda quando a gente chega no modo de produção capitalista, que no feudal eu tenho a alta idade média e eu tenho a baixa idade média. Nessa produção de baixa idade média, nessa reprodução de baixa idade média, nós começamos a desenvolver um embrião do que vai se chamar de capitalismo industrial. E aí nós chegamos ao modo de produção capitalista, como eu falei há pouco. O capitalismo é um sistema econômico que ele visa a reprodução do capital. E o capital é uma mercadoria especial que ao longo do processo histórico humano ele chega a um determinado valor que vai ser colocado, como a gente vê hoje, em papel, moeda ou mesmo em criptomoedas, alguma coisa assim. Mas é um valor de troca. Você tem essa mercadoria, o papel, a moeda, criptomoeda, o cartão de crédito, e você relaciona ela a um determinado valor a outras mercadorias, a uma roupa, a um tênis, a um celular, uma televisão, o que for. Mas é uma relação de troca. Eu tenho uma mercadoria especial, ela é diferente de todas as outras mercadorias, que é o capital, e ela gera um determinado valor para uma determinada mercadoria. Só que nessa linha evolucionária, há uma percepção de exploração de uma classe sobre a outra. O que vai acontecer? A força de trabalho, o proletário, os trabalhadores percebem a exploração que há no capitalismo e aí eles fazem uma revolução. Nessa revolução, todos os meios de produção privado passam a ser agora do Estado. E aí a gente tem uma ideia socialista. É uma transição. Chama-se ditadura do proletário. O que acontece com essa dinâmica? Seria uma maneira pedagógica de todas as pessoas. As pessoas vão se reconstruir pedagogicamente para abdicarem da ideia de propriedade privada. E nessa situação, tudo passa a ser do Estado. Quando as pessoas perceberem que não existe patrão, que não existe empregado, que aquilo não é meu, que aquilo não é seu, o que vai acontecer? É dado uma dinâmica, todos os meios de produção agora passam para o povo, não vai existir uma relação de dominação de Estado, de lei, de nada. As pessoas passam agora a ser donas de tudo. As pessoas passam a ser donas de si, passam a se relacionar umas com as outras como iguais. E aí a gente chega no comunismo, que seria quando todos passam a ser agora iguais. Todos passam a produzir para uma comunidade. Todos passam a produzir para iguais a eles. E nessa linha evolutiva, o último estágio é o comunismo. Para Marx isso daí. Então todo o processo histórico ele se baseia nas questões econômicas, nas relações econômicas de modelo de sociedade. Só que nessa relação que o Marx explica, há um grupo que questiona essas ideias de Marx. Porque diz, essa transição do socialismo pode ser um perigo, e há uma exclamação nisso. Aí a gente tem os anarquistas. E os anarquistas nós temos o Frodon e nós temos o Bakunin. Ambos têm uma tese de radicalismo das ideias de exploração do capital. Tem que, na ideia anarquista, eu destruo para reconstruir. Só que pode parecer uma bagunça, mas atentem-se. A essência, a base do anarquismo é a ética. Para eu poder fazer alguma coisa, eu tenho que ter uma natureza ética para perceber que eu não posso explorar A e nem A pode explorar B. Ou seja, todos têm que ter o mesmo pensamento, têm que ter a mesma conexão, porque também pode falhar. E eles criticam a ideia do socialismo científico, que na transição do capitalismo para o comunismo, o socialismo vem com uma maneira pedagógica que tudo passa a ser do Estado. E a questão de ditadura do proletário, quem estiver dominando, o partido que estiver dominando, pode gerar um caos na sociedade. E eles sempre alertaram isso sobre essa ideia de dominação socialista, sobre quem estiver no poder pode fazer algo de errado
Na ideia anarquista seria um comunismo libertário. Eu não passaria por uma transição socialista, porque aí eles alertam que essa ditadura socialista pode se perpetuar no poder porque todos os meios de produção privada passam a ser do Estado, passam a ser de um determinado grupo. E onde na ideia socialista, nessa ideia mais voltada para a crítica do capital, o que acontece? Se há uma relação de estrutura da sociedade, no socialismo eu tenho outra estrutura, Estado e povo. E quem está nesse núcleo de Estado pode buscar regalias sempre alegando um benefício para o povo. E isso pode gerar um perigo muito grande. Então eles eram contra o socialismo. Eles eram de uma linha mais radical, de um anarquismo onde eu destruo toda a concepção capitalista para não ter uma essência onde eu venha ter maldade de uma pessoa, de uma ganância, melhor dizendo, de uma pessoa, para que eu chegue num comunismo onde todos vão ser iguais. E aí a gente parte do princípio da ética. Se eu não quero para mim, eu não vou querer para você. E o que eu quero para mim, eu também vou querer para todos. Essa é a ideia anarquista. E para encerrar essas ideias socialistas, nós temos socialismo cristão. O Papa Leão XIII percebe que as ideias socialistas de Marx, elas são, de uma certa forma, perigosas para um determinado núcleo. E aí o que acontece? A igreja ela compra a ideia para uma ideia de reformulação do capitalismo, que no caso seria voltar para aquela essência que Jesus pregou, amor ao próximo, de respeito aos problemas da sociedade, ter uma visão mais humanista da situação. Em contraponto, ele diz, não olhem para essa visão científica de Marx, porque ele é ateu, e ele pode gerar um certo desconforto, um descontrole na sociedade. E aí a Igreja Católica tenta retomar essa essência, o reino novarum, ou seja, as coisas novas. Ele vai buscar que haja uma mudança nas estruturas da ideia capitalista, mas que valorize o ser humano. Como eu falei sobre a questão de amor ao próximo, de reduzir a jornada de trabalho, de dar fins de semana, até para gerar um certo lazer para as pessoas, para assalariar melhor as pessoas, para não gerar aquela ideia que Marx falou, de que as pessoas iriam perceber a exploração, iriam fazer uma insurreição. Então isso daí é a ideia cristã de socialismo. E aí ele fala da ideia cristã de socialismo. Ele se baseia muito na razão aristotélica, no tomismo, que é a questão do livre-arbítrio, que é você é salvo pela maneira que você dá a dinâmica na sociedade, pela sua dinâmica da sociedade, pelas suas obras. Pessoal, essa aula foi bem resumida das ideias de socialismo, socialismo utópico, socialismo científico, anarquismo e até o socialismo cristão. Se aprofunda em cada situação que eu falei para não ficar na superficialidade, no raso, porque o que eu estou dando é só um embasamento para vocês se aprofundarem nos assuntos. E nada melhor do que estudar. Valeu!